Vamos lá, só para apimentar um pouquinho mais o debate, né, aumentar a nossa audiência aqui, tem tanta gente, uma tentação grande em culpar o Rodrigo Maia por tudo, né, e deixa de reconhecer que a gente tem na presidência da República um presidente que não defende as pautas econômicas, ele defende unicamente as pautas de costumes, então talvez se ele trouxesse para si, defendesse essas pautas econômicas, algumas já poderiam ter avançado no Congresso, pois é, só que o Paulo Guedes não consegue impor a sua agenda, e talvez porque ele falte muito traquejo político, ele não apresentou uma reforma tributária, anunciou e não apresentou reforma administrativa capenga, não conseguiu fazer as privatizações e o que foi feito até agora no Congresso foi muito em virtude da responsabilidade do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado Marcelo Ramos sabe disso. A reforma da Previdência e muitas outras, ele tentou encaminhar a reforma tributária, mas também foi brecado ali por uma ideia, uma insistência em fazer valer a CPMF, que é uma ideia fixa do ministro Paulo Guedes e talvez até, é uma pergunta boa até para fazer para o deputado Marcelo Ramos, se isso tem chance de avançar agora. Então, deputado, algumas. Quando o senhor fala que pautas que estão maduras na sociedade, na pauta dos costumes, o que pode avançar? Quero dar nome aos bois. Que pautas o senhor enxerga que estão maduras na sociedade, que podem avançar caso Arthur Lira vença? Quero ouvi-lo sobre auxílio emergencial e também sobre CPMF. Só a reforma da Previdência, se foi realmente Rodrigo Maia, ele já era presidente da Câmara antes, né? Mas não fizeram. O governo Bolsonaro fez no primeiro ano. Fez um bom trabalho. E a gente tem que reconhecer... do Temer, né? A gente tem que lembrar, você vai dizer que, claro, é do jogo democrático. Mas a reforma da Previdência, ela chegou ao Congresso muito melhor do que ela saiu. Mas, vamos lá, deputado. Ulisses Guimarães dizia que se tem uma coisa que político tem medo, é da praça, é da rua. E as pessoas não podem nem sair para a rua por conta de medidas de determinados governantes, né? Mas já tem vários movimentos de rua que também apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que agora se dizem favoráveis ao impeachment do presidente Bolsonaro, como o MBL, o próprio Vem Pra Rua. E é importante lembrar também, deputado, que tem mais de 60 pedidos de impeachment agora na mesa da Câmara. Não tem mais porque o presidente Rodrigo arquivou todos. Então hoje não tem, acho que tem um que foi apresentado há pouco tempo. Foram feitos mais 61 pedidos, até o final da semana deve chegar mais um assinado pelos partidos de esquerda, por partidos de oposição. Qual foi o crime que o presidente Jair Bolsonaro cometeu? É isso que eu vou falar agora, segundo eles, tá? Mas qual foi o crime que ele cometeu? Responsabilizando o presidente pela crise sanitária, né, pela ausência de atitude na crise sanitária e também pela falta de oxigênio em Manaus, que é um assunto que, né, lhe interessa pessoalmente, porque o senhor é um deputado amazonense. Então, a minha pergunta para o senhor, na verdade, é se há alguma responsabilidade, até por falta de ação ou por inação, ou então por oferecer cloroquina e não oxigênio, alguma responsabilidade do governo federal na crise de saúde de Manaus e se isso poderia levar, eventualmente, a um pedido de impeachment. Olha lá, eu sou daqueles que acham, de uma forma crítica e democrática, que o governo cometeu vários erros na condução da crise sanitária. Isso não autoriza a abertura de um processo de impeachment. Por crime Isso de não tem a ver com crime de responsabilidade. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra, e outra coisa é outra coisa. Lá no Amazonas, nós temos lá no Amazonas é a queda de um avião. Nunca o avião cai por um fator só, tem que ser sempre um conjunto de fatores. No Amazonas aconteceu os fatores de uma queda de avião. Nós já temos um sistema de saúde colapsado que, em ordem normal de temperatura e pressão, tem ocupação de 70% dos leitos, porque toda a média e alta complexidade é concentrada em Manaus e porque a cobertura da rede de atenção básica e de estratégia de saúde da família na cidade de Manaus é muito baixa. Então, gripou, vai para um hospital de média e alta complexidade. No interior, qualquer problema tem que deslocar para Manaus. Então, nós já temos um sistema no limite. Vem a pandemia do coronavírus e, obviamente, que colapsou muito rápido. Além disso, a questão do oxigênio, eu acho que tem erro de planejamento, principalmente do governo do estado do Amazonas. Existe problema da empresa que produz oxigênio lá, que se comprometeu em ampliar sua produção e não ampliou. E existe um boom que é insustentável. O Amazonas produz 28 mil metros cúbicos de oxigênio. O que o senhor está tentando dizer que uma eleição nacional é muito diferente de uma eleição para a Câmara dos Deputados, né? Eu tenho certeza que o Arthur Lira e o senhor dialogam também com os deputados da minoria, com os deputados da oposição. Até quero lhe perguntar desses votos, porque oficialmente o PT apoia o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia. Estão nesse bloco, mas com quantos votos do PT vocês contam nessas dissidências, nessas traições? Porque eu tenho certeza que vocês dialogam, inclusive fazem talvez acordos, né, como o Rodrigo Constantino tinha perguntado, qual é o acordo para atrair esse deputado. Tenho certeza que vocês também têm um acordo de respeito com o PT.
Acho que a grande diferença do deputado Arthur Lira é que os acordos deles são transparentes, são claros, são do lado da frente da cortina e, mais do que isso, são sempre cumpridos. Então, isso deu uma marca para o deputado Arthur Lira dentro da Câmara que gera confiança. Mesmo para quem é minoria, é melhor você ter alguém que cumpre o que combina com você e que diz não quando não pode fazer, do que você ter alguém que promete lhe entregar tudo. Aquela carta que foi assinada na aliança entre o outro candidato e as esquerdas, ela é absolutamente inexequível. O PMDB, o DEM nunca vão cumprir o que está escrito naquilo ali, porque é contra a trajetória deles e a essência partidária deles. Então, com o Arthur, isso não existe. Talvez por isso não tenha acordo com a esquerda, porque se ele assinar, ele vai fazer. E se ele não puder fazer, ele não vai assinar. Mas nos bastidores tem acordo. Então, o que eu queria dizer? Quantos votos eu acho que nós temos por volta de 15 votos do PT, que são votos de confiança no deputado Arthur Lira, de confiança pela forma... Nós ganhamos todas as votações na reforma da Previdência, mas eu estabeleci a melhor relação possível com os membros da oposição que eram da comissão, por respeitar, por dar o direito de falar e por fazê-los entender que eles têm todo o direito de falar, de protestar, de apresentar proposta, mas que a maioria se manifesta pelo voto. É porque é assim que se faz política, né? Eu dei uma na mão. Silvio, eu dei uma declaração no início. Mas se tratando do PT, não deixa de ser uma façanha. Eu queria perguntar ao deputado Ramos, então, o que ele acredita que esteja sendo costurado nesse acordo. Por que alguém que é do DEM e que acredita, por exemplo, pelo menos na parte de reformas econômicas vencedoras nas urnas, por que está se aliando em nome de fortalecer a democracia com um partido tão radical e extremista como o PT, que defende a ditadura socialista na Venezuela? Que tipo de acordo foi costurado aí? E se ele acredita que o impeachment do presidente Bolsonaro seja um caminho caso o Baleia Rossi seja o vitorioso? Vamos lá, eu não tenho o radicalismo, vamos dizer assim, da análise do Constantino em relação ao PT. Acho que é um partido importante para a democracia. A democracia vive de contradições, são essas contradições que nos fazem encontrar o ponto de equilíbrio, mas acho que não dá para alguém ser presidente da Câmara assinando uma pauta que é a pauta de comprometimento com pautar impeachment, que é a pauta de contrariedade às reformas econômicas que o Brasil precisa, que é a pauta de contrariedade à possibilidade de privatizações de empresas que não são viáveis econômicas, onde o Estado brasileiro não deve estar. Em relação a impeachment, Rodrigo, aí eu quero concordar com você. Impeachment não pode ser pauta de campanha de presidente da Câmara. Olha, nem para pautar e nem para não pautar. Impeachment não pode ser pauta. Impeachment é um processo jurídico-político ou político-jurídico, tanto que é o único processo criminal que tramita no legislativo e não no judiciário. Agora, nós não podemos brincar de impeachment. Nós não podemos, no meio de uma pandemia, abrir um processo que vai demorar 6 meses no momento mais grave da vida do país, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico e social. Então, eu acho que a gente não é pauta do momento, entendo que não existem as condicionantes para isso. A oposição deve ser feita e legitimamente deve ser feita dentro dos espaços democráticos. O Brasil não tem recall. Você não pode trocar o presidente por incompetência, e aí não estou nem julgando a competência do presidente, mas efetivamente não pode. Você só pode trocar o presidente por cometimento de crime de responsabilidade. E como o processo também tem uma natureza política, isso depende de ter apelo popular e perda de base parlamentar. Não dá para falar impeachment de um presidente que tem 30% de bom e ótimo. Não vou nem avaliar se o governo é bom ou ótimo. O fato é que 30% da população brasileira acredita no governo como bom e ótimo. Falar de impeachment num cenário como esse não me parece algo que ajude o país. Até porque, né, deputado, o impeachment, ele começa na rua. É o povo quem tira um governante. E sequer rua nós temos.